Pastor Neir Moreira, paz do Senhor Jesus, pastor, tudo bem? Vamos começar uma live daqui a pouquinho, pastor Neir, sobre a importância da sonoplastia no culto evangélico. Eu estarei recebendo em instantes o presbítero Leones Lima, que é da cidade de Paysandu, região norte do Paraná, para que nós possamos dar início ao nosso bate-papo e já vou aqui cronometrar, colocar aqui o cronômetro do Instagram. Mateus Evangelista acabou de entrar, bem-vindo, Deus abençoe. Pastor Edson, Pastor Edson, missionária Neide, meus amigos ali da Zona Leste, São Paulo, Natália Almeida, serva de Deus ali de Campo Belo. Irmã Natália, eu vou fazer uma live com o pastor Emerson em setembro. Eu já fiz uma live com a missionária Josi e vou fazer uma live com o pastor Emerson, que é o pastor da Assembleia de Deus Missões em Campo Belo. Lucas Evangelista, o Leones já acabou de entrar. Léo, tô mandando convite. Leila, missionária Leila, acabou de entrar também. Vamos agora dividir a tela e vamos receber o nosso convidado de honra, o presbítero Leones Lima. Estamos aguardando aí o Instagram dividir a tela. O tema de hoje é sobre a importância da sonoplastia no culto. Graça e paz, pastor. Graça e paz. Deus Nos ouve abençoe, meu bem? querido irmão, amigo, presbítero, servo de Deus, agora papai. Verdade, verdade. A sua filha está acordada? Ela está, agora há pouco está ali já que a mãe já está dando usar da sua graça, pedindo a sua alimentação, né? Que está no momento dela, ela já está pedindo ali para tomar o seu leite materno. A Vera Coliados acabou de entrar. Conhece a Vera? Bênção, tia, Deus abençoe a vida da senhora. Nossa tia Queridos amada, tia internautas, Vera. eu estou recebendo o presbítero Leones Lima. Para os de casa é o Léo. Ele vai conversar com a gente hoje de um tema muito importante, necessário, que é a sonoplastia, a relevância da sonoplastia no culto evangélico. Paz, E senhor Lucas. o Lucas está me dando a paz. E eu já botei o cronômetro aqui para funcionar. Já gastamos 3 minutos e 45 segundos. Temos uma Meu hora. Deus. Temos uma hora. Então é o seguinte, vamos tocar o barco aí, porque tem muita coisa para falar. E tem É o polêmica, hein? seguinte. Hã? Tem polêmica, hein? Não, mas eu É quero hoje aqui. uma bomba no meio da igreja sobre a sonoplastia. Uma bomba. Tenho certeza que muitos que estão nos assistindo não têm a noção do que vai ouvir hoje. Ok. Vamos então. Você vai desarmar a bomba ou vai deixar a bomba explodir? Quando faltar 5 minutos para o final da live. Mas aí. Por que você não solta essa bomba meia hora antes? Não, não, Queridos, logo no início a gente já vai ver essa situação da polêmica aí sobre a sonoplastia. Não é polêmica, é só um adendo ou uma instrução que no que nós temos acompanhado e vivido, e desde que nós nos conhecemos por servo e por servir a Deus e por ir no templo evangélico e cultuar ao Senhor, a gente sabe que não é de hoje que esse termo é usado de uma maneira inadequada. E hoje nós vamos entender a diferença. A paz do a Senhor, Claudete Claudete. Feliz entrou, aniversário, viu? Deus abençoe Claudete. sua vida. A É Claudete fez aniversário da Claudete aniversário. hoje. A Claudete fez aniversário, parabéns, congratulations. A paz, Leila, um O abraço. Será entregue. o Wesley Correia, que entrou aí, é o secretário da nossa igreja. Bênção, bênção. O Carlos Amorim sonoplastista da precisa. igreja já está online ou não? Oi?
Sonoplastia, o sonoplasta da igreja já está online? Já está online. É o Já está seguinte, online. eu quero que você se apresente, que você fale onde você congrega a igreja. Olha aí, ó, o Edinho Arruda Nascimento é o Instagram da mamãe dele, Evangelista Rosane, e o Edinho trabalha na sonoplastia. Bem-vindo, Bênção, bênção de Edinho. Deus. O Edinho é um menino assim, ouro em pó. Pensa num menino bondoso, amoroso. O Wesley é uma bênção de Deus. O Matheus está aí também. Eu tô aqui, Paz tô do Senhor, aqui. O Mateus. Matheus também trabalha na sonoplastia. É o seguinte, eu quero que você fale para os internautas onde você mora, onde você congrega, que cargo que você tem no ministério e como que... só isso. Depois eu vou fazer outras perguntas. Amém. Bom, Quantos atualmente filhos nós, você tem? Quem é a sua esposa? bom, atualmente nós estamos em Paysandu, né, residindo em Paysandu. Hoje nós estamos congregando no Templo Apocalipse, é o templo do nosso aqui da cidade de Paysandu, é um ministério próprio, criado pelo pastor Marcos e pela pastora Eliane, e suas filhas Isabela e Bianca, e o esposo da Bianca, o Wanderson, o presbítero Wanderson. Então, hoje nós estamos congregando juntamente com eles ali. São um casal abençoado, um pastor fora dos padrões que nós estamos acostumados a ver, e que tem a dedicação com a palavra, né, que é essencial. Então nós estamos residindo em Paysandu, vim de Santo André, um abraço aos amigos e familiares de Santo André que nos acompanham. Nasci no berço evangélico com a graça de Deus, meus pais já nasceram no evangelho, e assim nós fomos caminhando. E em 2006 nós começamos o nosso trabalho na sonoplastia. 2006, juntamente com o pastor Paulo Alves. Conhece o pastor Paulo Alves? O Paulo Alves, para quem não sabe, é o meu sogro, papai da missionária Lira. Olha quem entrou, Exato. a Miriam entrou. Paz, Mi, Deus abençoe, minha irmã. Então lá com o Carlos nosso Amorim vulgo tio César. Paulinho, Oi? então lá com o nosso tio Paulinho, nós começamos a Na nossa igreja do Jardim carreira da Rina. sonoplastia. Na igreja do Jardim Rina, presidida, na época o pastor era o pastor nosso tio, né, o Paulo Alves, tio Paulinho, e do campo do pastor Bittencourt, né? Só que quando a Vanessa entrou, a Vanessa Cavalari, o Rogério, Paz, Vanessa. Rodrigo Didones, Santo André, tamo junto. Saudações de Santo André da Borda do Campo, cidade onde eu nasci. Eu nasci do lado, nasci em São Bernardo, mas sou de Santo André. É o Lucas, o Matheus e o Thiago também nasceu em São Bernardo, no Hospital Neomater. Estamos juntos. Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu pastoreei a igreja de Hortolândia, Sim, você trabalhou também comigo lá, não foi? sim, também passamos por Hortolândia há um tempo lá com os meninos lá e com o pessoal lá da igreja de Hortolândia. Trabalhamos um tempo, ainda ajudamos lá na compra dos equipamentos na época, né, que estava crescendo com a graça de Deus, com a cabine de som lá também. Então nós estávamos lá nesse processo. Ó, deixa eu te contar uma coisa aqui. Eu tô de terno e gravata, porque eu tô chegando agora de Curitiba. Eu estive pregando na Benção. igreja Assembleia de Deus Rocha Eterna. Presidente, pastor José Joaquim, pastora Lucimar. Aí, quando eu cheguei lá hoje, olha o que aconteceu. Parece que não é coincidência, é Jesuscidência. Quando eu cheguei para Verdade, pregar, verdade. olha só, Léo, tinha um rapaz que quando eu olhei para ele, eu fiquei na dúvida, será que é ele? Será que é ele? Vou te falar quem é o ele. O vendedor de uma loja de aparelhos, instrumentos musicais, loja especializada em aparelhagem, sonoplastia e instrumentos musicais, no centro de Curitiba. Ou seja, eu sempre vou com o Matheus fazer a compra lá para Ah, bacana. as questões técnicas, os aparelhos, caixas de retorno para a igreja, microfone, som. Eu sempre compro nessa loja. E quem me atende é esse vendedor que é evangélico. Mas na hora que Sim. eu entro hoje na igreja, tua mãe entrou, cumprimenta ela.
Benção, mãe. Deus abençoe a vida da senhora. É o A seguinte, paz. rapaz, Olga, olha, na hora que eu entrei, eu falei, mas será que é ele? Você acredita que era ele? Olha só. Não, aí escuta, escuta. Eu prego há 32 anos que eu prego. Sim. Então eu já preguei em bastante igreja, né? Ah, Isabela, nossa sonoplasta do Templo Apocalipse, filha do pastor Marcos. Prazer. Seja bem-vinda, Isa. Bem-vinda, Isa. Eu estou pregando há 32 anos, então eu acho que eu já preguei um pouquinho. É verdade. Então, nessas 3 décadas que eu estou pregando, 32 anos, eu já peguei tudo que é som bom e som ruim também. Ó, o irmão Com certeza. Claudenilton, que é o CPA, ele é o sonoplasta da igreja ali do Jardim Santo André, do pastor Irailton Rios Mota. Bacana, Tem bacana. bastante sonoplasta entrando, hein? Meu Deus, Tânia, meu Tânia Deus. do Léo também entrou. Escuta, Léo, preste atenção porque o negócio é forte. Olha só. Aí na hora que eu vi ele hoje no culto, eu falei, Ah, eu acho que eu conheço ele. Aí eu cheguei nele. Você é quem eu estou imaginando? Ele falou, sim, eu sou o vendedor. Aí eu fui pregar. Pergunta para mim como é que estava a qualidade do som. de que maneira que estava, pastor? Dos 32 anos que eu prego o evangelho, e eu já preguei em igrejas de pequeno, médio porte, já preguei na favela, preguei em um monte de igreja. Igreja de bairro, periferia, igrejas de classe média, enfim, ginásio, enfim, vários lugares. Mas hoje eu preguei na igreja com o melhor som que eu já preguei na minha vida, uma qualidade de sonoplastia fundamental. E aí você sabe, né? Puxa, o vendedor lá que mexe com a venda, Sim. comercializa os produtos, ele é o sonoplasta da igreja e ele é um profissional de mão cheia. E eu preguei. O Rodrigo de Dones é sonoplasta da IBM, do pastor Alexandre. Ô, Rodrigo, um beijo no coração de Benção, vocês de benção. Santo André. Eu amo o pastor Alexandre e pastora Edna, os irmãos da IBM. É uma bênção. A igreja fica ali na Jorge Beretta. Aí, Léo, preguei, foi uma bênção o som. Então, com base nisso, eu quero dizer o seguinte. Na igreja, abaixo de Jesus, o poder está na mão do pastor. E abaixo do pastor está na mão do sonoplasta. É verdade. Porque É verdade. Porque, veja bem, não basta ter um sonoplasta qualificado, tem que ter também aparelhos de qualidade. Sim, sim, com certeza, com certeza. Então, eu É quero que funda... você fique à vontade agora, eu quero que você fique à vontade para nos dar a aula da sonoplastia. Pode falar para nós o que está acontecendo nas igrejas, na sonoplastia, os pregadores que pregam no microfone gritando, cuspindo no microfone. Aí tem igreja que põe aquela capinha no microfone, mas ali junta um monte de bactéria. Em Enfim, tempo de e levanta coronavírus, retorno, baixa retorno, é uma luta. Dá pra gente aí a aula, ensina para nós como é que é a sonoplastia no culto. em tempo de coronavírus, ainda com aquela mofadinha no microfone, não dá muito certo, né, pastor? Com o coronavírus na região aí, essa situação toda da pandemia, né? Mas, como o pastor mencionou, creio que hoje com a ministração lá que foi feita na igreja, com o som regulado, com a regulagem adequada, da forma adequada, a missionária Bianca, também a outra filha do pastor Marcos, está presente, seja bem-vinda. Então, assim, creio que o senhor teve uma experiência totalmente diferente com aquilo que o senhor já ministrou nesses 32 anos de pregação. E uma pergunta eu quero fazer sobre isso. Sobre a pregação hoje, dos 32 anos e a pregação de hoje, a liberdade no falar ficou melhor, ficou pior, ou o senhor acha que não teve influência? O que você define como liberdade para falar? Por exemplo, quando nós estamos com som limitado, nós temos o nosso ouvido traz aquilo que a nossa voz assemelha que é a nossa. Então, quando nós estamos com um som que não tem uma qualidade,
que não tem assim a sua perfeição da qualidade ou estar mal regulado, nós forçamos a nossa voz em busca daquilo que o nosso ouvido quer captar do que é a nossa voz. E hoje, como o senhor sentiu sobre isso? Terminou a pregação, estava mais exausto, estava mais fadigado ou conseguiu ministrar com mais liberdade? Ah, tranquilamente, como se eu estivesse conversando com você sem usar o Exato, microfone. Foi exatamente, nesse nível. exatamente, Hoje eu exatamente. preguei 45 minutos e eu estive ali conversando numa forma que eu não precisei elevar o tom da minha voz. Sim, 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 bacana. Esse é o detalhe do som. E como nós vamos fazer? Então quer dizer que se eu não tiver um som adequado, se eu não tiver um equipamento adequado, uma regulagem adequada, eu não posso pregar? Não, não é isso. Veja bem. Primeiramente, Jesus quando veio, ele pregava usando o quê? A voz. Só a voz. Não tinha ali para ele nada mais do que a voz. Os equipamentos hoje, com o tempo, com a modernidade, com o tamanho, com o espaço, trouxe para a gente a praticidade da comunicação, da voz, daquilo que nós estamos pronunciando, chegar de uma melhor maneira ao ouvinte. Há poucos minutos, há 5 minutos antes de começar a live, eu fiz uma live no meu Instagram, e essa live que eu fiz no meu Instagram, o áudio do fone de ouvido que eu estava usando não estava sendo captado. Então eu fiz a live, postei, e aí quando eu fui ouvir, que eu salvei no IGTV, eu não consegui me ouvir. Até o IGTV deu que não tinha som. Depois começou a aparecer o som que eu pronunciei de uma maneira mais forte, aí começou a captar. Então isso quer dizer o quê? Se eu não sei como está sendo transmitido, pode ser que as pessoas não estão ouvindo. Então, hoje, nós já temos vários fatores que atrapalham dentro do culto. Nós temos muitas vezes a pessoa que ela está com a sua cabeça acarretada do dia a dia. Nós temos ali a pessoa que ela está preocupada com aquilo que aconteceu no seu dia, ou o seu problema, ao qual ela foi em busca de um culto, ou da resolução do seu problema na igreja, para poder resolver aquilo que na vida dela está sendo impossível, que Deus pode resolver. E para ela receber isso, ela precisa o quê? Entender. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, se eu não escuto, não gera fé. Se eu não entendo, não tem como captar. O inimigo já está ali entre a fala do pastor e até chegar no ouvinte, já está ali maquinando formas e palavras para que, quando chega, não chegue da maneira que ele entenda, que ele venha a entender de uma outra forma ou até trazer para um outro sentido daquilo que a mensagem está sendo pregada. E isso acontece muito, porque dentro do som tem essa questão dos timbres. Então, todo mundo tem um timbre, um tem uma voz mais grave, outro tem uma voz mais aguda, outro tem uma voz mais média. Então, todo mundo tem essa característica própria. Tem pessoas que falam mais rápido, tem pessoas que falam mais devagar, tem pessoas que falam gritado, tem pessoas que falam mansamente. Então, o que acontece muito no som, que às vezes não é nem por falta do sonoplasta. O sonoplasta é qualificado, o som é de boa qualidade, a regulagem está boa, porém o utilizador do microfone utiliza ele da maneira incorreta. Usar o microfone da maneira incorreta desqualifica todo o trabalho do sonoplasta. Então, se nós temos uma pessoa que traz o microfone e cola o microfone na boca, o sonoplasta não consegue regular. Se nós temos uma pessoa que grita em cima do microfone, o sonoplasta não consegue regular. Porque não é a fala, é o grito, é a forma de falar colado, então a pronúncia, a captação do microfone tem diferença. Então, hoje existe N tipos de microfone. Existem vários valores de microfone. Existem microfones de R$50 e existem microfones de R$50.000. Qual que é a diferença? A captação. O que eu faço com o de 50? Eu jogo ele fora e vou atrás de um de R$50.000? Não, não é isso que eu estou falando. A utilização correta do seu microfone é que faz a diferença. O microfone de R$50, ele não tem uma captação como o de 50.000, mas você usando ele da maneira certa, ele também te dá o resultado. Então, não é necessário para você sonoplasta que entrou achando que eu ia falar
Fala para o seu pastor trocar todo o seu sistema de som. Meu amigo, não é essa a direção. A direção é trabalhar com o recurso que você tem da melhor forma possível. Por mais que o seu recurso às vezes não seja tão grande hoje no momento, pela realidade da sua congregação, pela realidade do seu templo, pela realidade do lugar onde você cultua, não quer dizer que você não pode dar um trabalho de qualidade. Não quer dizer que você não pode apresentar um som de uma maneira que seja entendida, compreendida e captada pelos ouvintes. Então, isso tem muitos sonoplastas que colocam isso na cabeça e que transmitem isso, sabe? Que falam assim, ó, se você não tiver um som de qualidade, esquece. Que daí entra muitas vezes aquelas pessoas que não têm preocupação com o resultado, mas sim com o seu benefício. Ou seja, pastor, ó, chegou um som novo aqui, ó, é o que o senhor precisa para a sua igreja. Só que o sonoplasta ainda não aprendeu a mexer nem nos 5 botões que tem na mesa dele. Como é que você vai colocar mais 15 botões para o sonoplasta mexer? Não vai ser de avalia. Então, se você tem bastante recurso, louve a Deus por isso, busque o estudo sobre esses recursos, busque se capacitar sobre esses recursos, mas não use o equipamento como desculpa para apresentar um bom resultado. Então, nós temos que partir deste princípio. Não é porque o som não tem valor monetário ou porque a sonoplastia, os equipamentos de som não são de 100%, que nós temos que pedir para o pastor e falar, pastor, esse som não dá, tem que trocar. Esse som não dá, tem que trocar. E já, de imediato, já usar que a troca é o necessário. Claro, todo equipamento, toda igreja tem a sua demanda, tem o seu percentual, o som tem que ser bem distribuído para não ficar muito alto na frente e lá atrás ficar muito baixo. Então isso é recursos que conforme nós vamos adquirindo, nós vamos trabalhando da melhor maneira. Então não adianta eu ter uma potência e um som e uma caixa na frente da igreja com uma potência lá de 5.000 watts, mais uma caixa de uma potência assim extraordinária, tipo um PA de show na frente da igreja, porque eu vou acontecer o quê? Eu vou afetar os ouvidos daqueles que estão ali na frente. E aqueles que estão lá no fundo, às vezes, pode nem chegar o som da maneira adequada. Então, aquele que está na frente não consegue entender por causa de estar muito alto e o que está no fundo não consegue captar por estar muito baixo. Então, quantidade de caixas na igreja é louvável, só que dentro dos parâmetros que nós temos dentro da nossa realidade. Então, a sonoplastia, que aqui é a bomba, que aqui é a situação que temos que mudar, porém, alguns lugares já mudaram, alguns lugares já usam outra forma. Qual que é a situação? A sonoplastia, na verdade, não é o termo correto para o operador de som das igrejas. A sonoplastia não é o termo correto para quem opera a mesa de som no culto, no templo ou dentro de um lugar de culto. A sonoplastia, ela vem da palavra do latim sono, que significa som, e do grego plastos, que significa modelado. A sonoplastia, ela foi criada na década de 60 para a radiofônico. Para quem é da época de 60 e está conosco, vai lembrar, ou aqueles que já viram nos telejornais e nas reportagens, as rádios novelas. As rádios novelas eram feitas como? Tinha-se as falas e tinha aquela pessoa que ficava fazendo os barulhos lá da chapa para fazer que é trovão, batendo para falar que era uma situação, os coquinhos para falar que eram os cavalos andando. Isso é um sonoplasta. Nos dias de hoje, o sonoplasta ele atua na área de televisão, cinema e de filmes. Então, por exemplo, quando dá aquele boom da bomba, quando dá aquele estouro do tiro, isso é um trabalho de um sonoplasta. Então, a sonoplastia dentro da igreja não está correto o termo. Porém, nós usamos há quanto tempo? Só que eu me conheço há 33 anos. Então, assim, a sonoplastia dentro da igreja é um termo que nós não é pautado para esse direcionamento,
porque a sonoplastia é qualificada para essa situação. Então, se você conhece alguém que trabalha com mesa de som, é um profissional da mesa de som, faz lá seus cursos, se dedica, busca, tem o conhecimento, e você fala, você é um sonoplasta? Para ele, você acabou de jogar todos os anos dele de estudo para baixo, porque não tem a mesma condição. Claro que a gente usa dentro do tempo, não vai agora, não pode mais falar, vou falar para o pastor que eu não sou mais sonoplasta, não me chamo mais de sonoplasta. Não é isso, é só um conhecimento que, quando o pastor nos chamou para essa live, eu fui estudar, claro, porque a gente tem que buscar o conhecimento, e também descobri isso agora, há poucos tempos, que a sonoplastia, na verdade, não é o termo correto. E muitos falam, fala com o menino da mesa, fala com o menino da mesa, fala com o menino da mesa. O menino da mesa também não é o termo correto. Porque o menino da mesa a gente se classifica para o mesário na época de eleições. Então ele não é o menino da mesa. Então o termo mais correto a ser utilizado é operador de som ou técnico de som. Então esse seria essa questão dessa cultura que nós temos, né, que na verdade está sendo utilizada a palavra no contexto errado, porque o sonoplasta ele cuida dessa outra parte aí. Então isso é fundamental a gente ter esse conhecimento para lá na frente nós falar, não, eu sou um grande sonoplasta. Aí o cara fala, você faz rádio, você faz TV, você faz cinema. Não, cuido da mesa de som da igreja. Então você é um operador de som. Não desmerece a sua função, não desmerece o seu trabalho, mas é o termo utilizado corretamente. Como tem o médico, doutor e tem o enfermeiro. Se você chama um enfermeiro de doutor, ele fica, lá nas nuvens. Mas se você chama um médico de enfermeiro, ele já fica um pouquinho ressabiado. Queridos internautas, estamos recebendo aí o presbítero Leones Lima. Ele está falando para nós sobre a importância da sonoplastia no culto evangélico. Então, de forma introdutória, ele já disse para nós sobre a importância dos conhecimentos técnicos, daquele que vai fazer todo esse momento de operar, né, o maquinário aí de caixas de som, de retorno, P10, microfones, que nós temos muito um problema sério nas igrejas, principalmente nas pentecostais, que a Verdade. maioria dos pregadores pentecostais gritam muito, e eles também gostam de falar assim, muito pertinho do Sim, microfone. E sim. teve aqui até uma pergunta aqui que a Leila botou, que ela queria que você respondesse, Léo, sobre aquela capinha que é colocada sobre o microfone, se é correto ou não aquilo ali. Eu não digo só do ponto de vista higiênico, eu digo do ponto de Sim. vista técnico, se isso vai influenciar na qualidade do som. Essa capa, ela funciona de que maneira? Muitos usam para diferenciar cores de microfone. Até um tempo atrás, nós tínhamos P10, Canon, XRL, que é as conexões que se usa nos cabos de microfones, sem cor. Como sem cor? Não tinha vermelho, verde, azul, amarelo, não tinha cores. Eles eram preto ou prata. Então, muitos lugares utilizavam para diferenciar os microfones, para o sonoplasta saber qual volume ele deveria ligar. Você viu que eu falei sonoplasta, né? Com o hábito trabalhar esse hábito. Então, o operador de som usava isso para poder diferenciar. O que acontece quando nós colocamos aquela espuminha no microfone? Existem várias formas de captação. Tem microfone que a captação dele ela é frontal. Então, quando eu falar, eu tenho que estar com o microfone posicionado, vamos pegar uma canetinha aqui, eu tenho que estar com o microfone posicionado reto. Então, se eu usar o microfone assim, eu estou usando errado. Se eu tenho uma capa no microfone, eu estou abafando a captação do meu microfone. Com Mas aí, isso, ele... termina o raciocínio que eu vou te fazer a pergunta. Com isso, ele acaba impedindo a captação adequada no microfone. Então, se eu tenho uma captação, um microfone com a captação baixa,
Quando eu faço esse sistema que eu trabalho com essa espuminha, eu acabo impedindo a captação correta do meu microfone. E assim dificultando essa questão da pronúncia, a questão das fonemas, né, que são as facas, vala, casa, que na pronúncia e na equalização de uma forma errada, e com essa espuminha, acaba dificultando a compreensão do ouvinte. Você falou do microfone que capta assim. Agora, quando a gente, por exemplo, a gente coloca na televisão para assistir uma reportagem e o âncora chama o repórter da rua, por exemplo, da Record, do SBT ou da Globo, independente do canal. E geralmente eles colocam o microfone abaixo do queixo para que o telespectador contemple o rosto sem o microfone cobrir Sim, sim. a face, né? Então, esse outro tipo de microfone que é usado pelos telejornais na rua é diferenciado, então. Exato. Esse microfone que é utilizado pelos telejornais, ele tem uma característica do lapela. O que é o lapela? Aquele microfone que já viu também, alguns telejornais usam preso aqui, né, na camisa ou no botão. Na, E tem na um lapela do microfone próprio paletó. auricular, que é É. exato, no paletó também. Então, esse microfone ele tem essa característica, porque podem observar que quando ele está na rua, ele utiliza a espuma e ele não grita no microfone. Porque a espuma, para esse tipo de microfone, ela é válida. Por quê? Porque a espuma ela impede de captar os ruídos de vento e os ruídos que estão à sua volta mais distante. Então ele vai captar a voz de uma maneira mais adequada, de uma maneira audível, ao qual o apresentador, o jornalista que está falando não tenha que gritar ou aumentar tanto o seu tom de voz para captação. E com isso você tem uma captação limpa. Então a espuma nesse microfone, para esse tipo de trabalho, ela faz essa situação de diminuir os ruídos. Ela acaba abafando os ventos, porque ele está na rua, então ele tem essa situação dos ruídos que da natureza, enfim, de qualquer outro que esteja próximo, ela ajuda a diminuir a captação de ruído. Me ajuda a entender um problema que acontece nas igrejas, principalmente nas pentecostais, que é o uso não correto do som. Existe até a lei do psil, Sim, existe até uma suposta perseguição sim, que a fiscalização vai na igreja fiscalizar ou fazer a medição dos decibéis, porque se os decibéis estiverem acima da legislação, aquela igreja pode ser penalizada. A minha sim. pergunta é a seguinte: que orientação que você pode dar para os pastores? Porque muitos estão nos assistindo ao vivo agora, Léo, mas eu vou deixar a live gravada e outros Aham. assistirão a mesma depois. Sim, com certeza. E quem Entendo. perdeu o início da live, fique tranquilo, os internautas, que eu estou gravando e eu vou deixá-la depois no IGTV do meu Instagram e vou também mandar o link dessa gravação, caso o Léo queira compartilhar nas suas redes sociais, ok, Léo? Mas Sim, tranquilo. deixa eu te fazer a pergunta e concluir o meu raciocínio. Como que o sonoplasta, junto com o pastor da igreja, eles podem trabalhar com a questão de medidas de decibéis, de acordo com a legislação, porque muitos pastores e muitos sonoplastas nem sabem que há uma Verdade. legislação e um número X de decibéis, porque quando passa daquele valor sonoro, o otorrino, ele diz que nós sofremos a chamada poluição sonora, Sim, não sim. é? Então, para a gente não ter poluição sonora, a gente, por exemplo, olha só, você coloca no YouTube a orquestra do André Rieu. Sabe o André Rieu? Sim, sim, Aí o André Rieu tem 50 músicos, além do coral que canta junto, que ele faz unificado. Então, soma coral e mais a orquestra do André Rieu,
e uma sonorização ali, uma instrumentalização que ele consegue fazer profissional, de alto nível, para uma plateia que são milhares de pessoas, e fica nota 10. Agora, nas igrejas evangélicas é uma luta, tem 30 crentes no culto, a igreja é uma igreja assim, que não tem um porte muito grande, e aquele som estridente. Então, eu queria que você aconselhasse agora os pastores e os sonoplastas no que diz respeito ao cuidado dos decibéis para não ter no culto o problema da poluição sonora, porque muitas das vezes, Léo, a gente ouve ruído de quem prega e a gente não consegue entender o que fulano está dizendo. A gente ouve ruído de quem canta, mas a gente não consegue dizer a letra da música de quem canta. Nos ajude nesse Exato. sentido, no que diz respeito aos decibéis. Olha, os decibéis ele trabalha de uma forma muito ativa dentro da igreja, né? Então, o que eu posso fazer para eliminar essa situação? Nós temos algumas situações que demanda de recurso. O que eu posso fazer para evitar isso? Bom, tenho recurso, eu tenho como fazer, eu quero melhorar, eu tenho condição para melhorar, eu quero buscar uma melhora no som. Então, o que eu vou fazer? Eu vou buscar uma acústica melhor do meu salão. Então, o salão, se ele não tiver uma acústica adequada, o som vai sair. Por mais que ele esteja bem regulado, por mais que ele esteja numa altura audível, porém, o salão, se ele é muito alto, não tem forro, tem aquela, é todo aberto, é com aquele, por exemplo, é o telhado de brasilite e é alto. Quando nós conversamos dentro de um salão desse, quando estamos sozinhos, a própria voz da conversa ecoa. Então, esse salão ele é propício para o eco. Quando nós usamos o microfone com as caixas, nós potencializamos a nossa voz e, consequentemente, potencializamos o eco. Consequentemente, o teatro. O teatro, antigamente, era cúpulas, né? Era cúpula, feita cúpula, toda fechada. Por quê? Aquela cúpula, ela emite o som. Ela transmite aquele som. Então, eles usam a cúpula, a estrutura, a acústica daquela cúpula do teatro para transmitir a voz sem o uso de equipamentos eletrônicos, sem o uso de microfone, sem o uso de mesa de som. Então, o teatro ele tinha aquela curva, aquela onda que ele fazia assim, né? Muitos teatros são assim, para impulsionar essa questão da voz. Nas igrejas, nós temos um detalhe que muitas vezes se preocupa com a aparência e esquece do resultado. Então nós vamos lá e colocamos um forro de PVC, lindo, branquinho, forrado. O nosso salão tinha 5 metros. Nós vemos e colocamos um forro de PVC de 2 metros, passando em cima da minha cabeça. Isso para sonoplastia ou para o operador de som é um tiro no pé. O PVC, ele reflete o som. Então, ele faz com que o som bata e o som vai procurar uma saída. Se eu tenho um salão com muitas janelas, as saídas vai. Se eu estou numa região que não tem muitos prédios, não tem muitas casas, esse som vai longe. Então, às vezes, você está trabalhando no decibéis correto, você está trabalhando na potência correta, porém, pela sua acústica, você acaba mandando esse som para vários e vários lugares. Se você trabalha numa região deserta no aspecto de não tenho casas ao lado, não tenho prédios ao lado, é o templo e vai ter uma outra moradia a 5 quilômetros. Se o seu som estiver bem regulado e a sua estrutura não tiver uma estrutura que ela segura, absorve o som, esse som vai chegar lá a 5 quilômetros de distância. Então, qual que é a situação? Primeiro, vamos buscar a resultado na acústica. A acústica do templo é legal? Joia, beleza. Qual que é a melhor? Isopor. O isopor ele não reflete o som bate nele e gruda.
Então ele já é uma acústica melhor. Isso é para custo, reduzir custo, porque nós temos forros que são próprios para sons, que eles são como se fosse uma manta de cabine mesmo de isolamento de som, que o valor é bem maior. Então, algo prático e que dá um resultado legal é o isopor. O isopor ele ajuda bastante e o custo dele é bem menor do que essas mantas de isolamento. A outra situação, como eu posso controlar? Eu não tenho um medidor de decibéis, eu não consigo captar os decibéis da minha igreja. Eu vou ter que chamar a polícia para captar, eu vou ter que chamar o pessoal da vigilância para captar os decibéis? Não. Você usa o seu ouvido. Mas aí quem é de São Paulo tem que dar uma passadinha na Santa Ifigênia para ver se tem lá para vender, né, Léo? Verdade, também. Às vezes ajuda nisso. Mas como sem o custo, sem ter um acréscimo nessa situação, é você ver até onde o seu som está chegando. Como que eu vou fazer isso? Hoje, muitos sonoplastas sentam-se atrás, operadores de som sentam-se atrás de uma mesa e não sai da mesa. Não ouve o som da igreja, não ouve o que a igreja está ouvindo, porque normalmente o som fica onde? No lado direito, atrás, no lado esquerdo, atrás, mas não no meio. A referência do som é o meio é a referência do seu som. Então o que eu posso fazer? Eu posso ir até a porta, eu posso ir até um pouquinho depois da porta e ver como está saindo o som. Se eu estou ouvindo o som claramente e alto, é sinal de que tem que abaixar o som. Então, você aconselha que a mesa de som seja posicionada em que espaço do layout da nave da igreja? O layout disponível. Só que o sonoplasta, quando for ouvir ou ver como está o seu som, ele tem que se posicionar no meio. Então o layout é de acordo com a disponibilidade da nave da igreja. Exato. Só que o sonoplasta ele tem que fazer a caminhada até o meio da nave para ele ter esse feedback, porque o som ele está viajando no espaço, né? Exato. E não só na nave. Por exemplo, se nós temos retorno em cima do púlpito, ali na base, no altar, nós temos ali os retornos, as caixas posicionadas, e não tem ninguém sentado ou no altar ou nas cadeiras, ou o pastor não tem o conhecimento nenhum técnico de som ali, não conhece, não consegue distinguir nada, o sonoplasta tem que ter a liberdade de subir, caminhar discretamente para ouvir o que está sendo transmitido nos retornos. Tenta ajudar o Rodrigo, que ele está mandando uma pergunta para você. Ele diz assim, Léo, já vi usar em caixas de ovos, tem influência na acústica ou não? Serve? A caixa de ovo, na verdade, ela é uma estrutura como que se assemelha ao papelão, né? Então ela é umas fibras e acontece muito em pessoas que querem montar um estúdio dentro da sua própria casa para evitar. Ela não tem a sua eficácia de uma espuma anti-ruído, de uma manta própria para isso, mas serve. Mas só que para nós forrarmos a igreja com caixa de ovo, dependendo do tamanho da igreja, fica um pouco mais complicado. Mas ela ajuda sim a segurar um pouco dos ruídos. Só que eu aconselho mais para partes pequenas, né? Por exemplo, um quarto, quer fazer um quarto em casa para gravar uns áudios, ou para fazer uma live para não ficar ecoando muito som, é uma saída de custo bem baixo e que te ajuda bastante. Como que o sonoplasta pode ajudar o pregador com o retorno? Porque já aconteceu comigo que o pregador perde o retorno para o sonoplasta e o sonoplasta não dá retorno, mas ele aumenta aquela caixa que é para a nave da igreja. Sim. Então, eu estou dizendo, retorno para o preletor. Como é que o sonoplasta pode ajudar nesse sentido? Olha, é fundamental. Hoje, nós temos a experiência tanto quanto atrás da mesa, tanto quanto ministrando e também cantando. Então, assim, o retorno é fundamental para quem está utilizando o microfone.
Então, se você está usando dentro de um playback, cantando com playback e você não escuta o playback, ou você escuta muito playback e não escuta a sua voz, também não é legal. Então, o que é legal? Quando nós estamos no nosso ambiente de culto, por exemplo, quando nós estamos dentro da nossa igreja, nós temos a liberdade, nós somos ali o grupo de louvor, o conjunto de louvor, o ministério de louvor que vai ali atuar. O ideal é que os integrantes cheguem no mínimo, 30 minutos antes Do início do culto. do início do culto, para poder fazer a passagem de som. Porque muitas vezes o que acontece? O integrante, o participante, tem essa possibilidade, nós estamos falando de igreja local, não de participações externas agora. Tem essa oportunidade de chegar e testar o microfone. E às vezes não faz o uso. Fica conversando, fazendo outra coisa e não testa o microfone. É fundamental a passagem de som. Então, a passagem de som é uma das situações que ajuda. E o técnico de som na passagem, o que ele vai fazer? Quando está o conjunto passando, o grupo passando, a pessoa está passando, se vai cantar individual, o técnico de som vai sair, o operador de som vai sair do seu lugar e vai ouvir como estão os retornos, para ele entender o que ele está ouvindo. Porque às vezes as pessoas que estão cantando gostam do som bem forte, bem alto, e isso dá a microfonia. Então, o que acontece? Já vi na prática, a gente tem bastante tempo aí trabalhando com a sonoplastia. Muitos vão testar o microfone na hora, por exemplo, de cantar e testa o microfone assim: Senhor meu Deus, quando eu maravilhado. Quando vai cantar? Porque ele lá em cima. Para quê? Para burlar o técnico de som. Para burlar o operador de som. Então ele testa o microfone com a voz baixa e quando vai começar o trabalho, quando vai iniciar o louvor, ele coloca a voz lá em cima. Então a importância está no deslocamento do técnico para ouvir o que está saindo lá. Ele tem que ter o seu ouvido bem afinado, bem aguçado para isso, para entender o que está alto e o que está baixo. Às vezes ele não precisa de retorno no microfone. Às vezes é o playback que está cobrindo a sua voz. Então o que ele precisa é que baixe um pouco o playback e fique tudo no mesmo nível. Quando estamos fora, vamos ministrar, vamos cantar fora, nós temos que entender a limitação do lugar. Isso é fundamental. Então, você sabe que tem recurso, você viu que tem recurso, você sabe que pode fazer tem como melhorar o som. E aí é pedir. Já vi inúmeras vezes em alguns lugares, alguns pastores já falaram: amigo, dá uma mãozinha para mim aqui. Isso é fundamental antes, quando está nas apresentações, nos agradecimentos, ali no início da mensagem, para que não tenha que interromper no meio da mensagem para ficar desconexo. Pode falar. Conclua o raciocínio, porque nós temos 12 minutos. Meu 12 Deus. minutos. E eu preciso te fazer uma pergunta importante. A gente vai ter que fazer, Léo, uma live parte 2, porque a gente não vai conseguir falar tudo. Você topa a gente fazer uma outra live? Vamos marcar sim. Deixa eu falar então aqui. É o seguinte. Você falou que há momentos que tem que baixar o playback, porque o playback está acima da voz de quem faz o solo. Existe um outro problema também, que é assim: instrumentos musicais que acompanham alguém que faz o solo. A gente vê na banda da Ivete Sangalo, do Roberto Carlos, que são músicos seculares. Por exemplo, a orquestra do Roberto Carlos tem 50 músicos. Ele usa um retorno aqui no ouvido. Sim. Só que a voz dele sobressai os instrumentos musicais, que são 50. Aí na Igreja dos Crentes tem uma bateria, uma guitarra, um contrabaixo e mais um teclado. Violão? Tem 4, 5 instrumentos, não é 50, como na orquestra do Roberto Carlos. E esses 5 instrumentos musicais,
o volume sobressai sobre quem faz o solo. Como é que o sonoplasta pode ajudar a ter essa harmonia, essa sincronia, para que o som da guitarra, do violão elétrico, do teclado, da bateria, não se sobressaia à voz de quem faz o solo? É, o Cepaires falou sobre a questão de muitos usarem o PA junto com o retorno. Isso é uma verdade. Não usam o canal da mesa adequado e aí a hora que vai subir o volume do retorno, a caixa do retorno às vezes tem uma qualidade mais baixa e a caixa do PA da igreja, da nave da igreja, é uma qualidade mais forte. Aí quando sobe, aumenta os dois, porque não está individualizado. Mas acho que isso nós vamos ficar para uma outra live sobre as técnicas, que tem a Vamos ter que parte das deixar para outra. conexões, que é fundamental, conexão, cabo, isso é muito importante dentro do som. Vamos lá. Sobre essa questão dos músicos. Tem uma situação que quem é músico e está nos assistindo aqui vai ficar um pouquinho bravo. Mas infelizmente acontece que muitos músicos eles querem sobressair, eles não querem somar. Eles querem que o instrumento deles apareça mais do que o do outro. E o do outro quer que o dele apareça mais do que o do outro. Aí um aumenta, o outro aumenta. Um aumenta, o outro aumenta. Um aumenta, o outro aumenta. E a mensagem, que é a voz, que é o importante, não é transmitida. Não chega. O que pode ajudar isso? Tem características que ajudam e tem situações que atrapalham. Mas uma das formas é extinguir o som na mesa. Por quê? No equipamento nós temos volume. Nós temos volume da caixa, nós temos o volume do equipamento e nós temos o volume da mesa de som. Então, quando você dá volume na mesa de som, ele coloca o volume no -1 no violão. Um exemplo, vamos colocar o exemplo do violão. Tá tudo alinhado. Só quando começa a tocar, a bateria não tem um acrílico, não tem aquela acústica. E aí ele começa a ouvir a bateria e não consegue ouvir o violão. Aí ele vai e aumenta o volume. Então, unificar isso, tirar da mesa, evita um pouco dessa situação. Só em contrapartida, ele acaba não mandando muito para o retorno. Qual foi a ideia que eu tive aqui no nosso tempo? Por questões de equipamentos, que nós estamos indo para terceiro ano, né? Terceiro ano. Então, ainda não temos todos os equipamentos que necessita dentro, então nós estamos caminhando nessa situação. Para eu não forçar a caixa que manda para a igreja, a caixa que manda para a nave da igreja, eu coloquei um retorno atrás de mim, um cubo, um amplificador atrás de mim, e coloquei a saída do retorno do amplificador no retorno que vai para quem está ouvindo ali na frente, em cima do altar. Para que ele tenha o conhecimento do que eu estou transmitindo no violão. O violão está atrás de mim, então o cubo está atrás de mim, então eu tenho que aumentar ele, porque é ele que está mandando lá na igreja, então ele já vai estar alto no meu ouvido, então não preciso de mais. Então, com isso, eu consegui dar uma equilibrada. Eu não forço muito as PAs, eu não forço muito as caixas da nave da igreja e, de contrapartida, ganho um retorno no meu ouvido. Então, isso é interessante. Às vezes dá para fazer o teste, dependendo da nave, dependendo da acústica, fazer esse processo. Tirar o equipamento da frente, tirar os sons da frente. Providenciar aquela cúpula para a bateria, caso não esteja. Microfonar a bateria é algo assim fora do padrão, que tem que ser assim mínimos detalhes que podem acabar com o seu som. Você pode ter lá vários microfones na bateria e você pode estragar todo o seu louvor por estar microfonado da maneira inadequada, equalizado da maneira inadequada. Então, nós temos que ver uma possível situação de falar sobre essa questão de equalização. Tem a questão dos médios, agudos, graves, enfim. Então, o ideal é bom senso. Eu não tenho condição de ter um retorno. Meu templo, minha igreja não está ainda em condições de ter esse equipamento. Eu vou trabalhar com o que eu tenho. Você não precisa forçar.
quem está no som, o operador de som, ele tem que ter essa audição. Então é muito importante que o operador de som consiga separar. Quando ele ouve tudo junto, ele consiga entender o que o violão está tocando, o que a bateria está tocando, o que o contrabaixo está tocando e o que o tecladista está tocando. Para ele poder desmensurar e saber o que está alto, o que está baixo e deixar tudo num padrão. Queridos internautas, nós estamos então concluindo a nossa live. Eu recebi o presbítero Leones Lima, que não é sonoplasta, é técnico de som. Que nós não vamos agora concluir, porque o assunto ele é muito extenso, faltam alguns minutinhos aqui e não dá tempo da gente analisar outros pontos pontuais sobre o tema da live. Mas eu quero aqui assumir um compromisso contigo diante dos internautas que são minhas testemunhas. Você topa futuramente a gente fazer a parte 2? Vamos sim, vamos fazer. Então tá ok. Eu quero agradecer a atenção de todos e desejar aos queridos internautas um bom descanso reparador. E eu peço que o Leones aí então se despeça e faça suas considerações finais. O Rodrigo colocou aqui uma questão que eu acho muito importante, que muitas vezes quem vai operar o som não tem o conhecimento técnico, né? E não tem condições de pagar alguém um curso ou algo nesse sentido. Nós temos hoje na internet vários lugares que tem algo, material falando o que eu tenho, o que um pastor de igreja, o que o dirigente da igreja, aquele que está na frente precisa ver para operar o som. Precisa pegar a pessoa dedicada. Porque ele vai ser o primeiro a chegar e vai ser o último a sair. Muitas vezes até depois do pastor ele sai. Porque ele tem que desligar o som, ele tem que confirmar se os equipamentos estão todos desligados. Na hora de chegar, ele tem que chegar antes do pastor para ligar todos os equipamentos, testar todos os equipamentos. Então, um diferencial é a pessoa gostar de som. É uma pessoa que gosta de ouvir música, uma pessoa que gosta de som, é fanático por som. Esse daí já é um primeiro passo para ser um bom operador de som. Porque quem ouve bastante, ele consegue entender e já ajuda bastante. Eu mesmo não fiz nenhum curso, não tenho nenhum diploma, não tenho nenhum certificado na área de sonoplastia. Porém, busquei o meu conhecimento e fui me aprimorando a cada dia a gente vai se aprimorando, toda vez tem coisa nova. Então, gente, quero agradecer a vocês. Pastor Éder, muito obrigado pela oportunidade. Que Deus os abençoe. A minha esposa que está nos acompanhando, a nossa filhinha Laura, a todos os familiares e amigos. Se ficou alguma resposta aí, alguma pergunta sem a gente concluir, nós vamos ver para próximas. Estejam presentes. Informe o seu operador de som e nós vamos seguindo. A minha mãe, um abraço, forte abraço. Mateus, quero ver esse som aí tinindo, hein? Quando eu for visitar vocês aí, ó, não quero ouvir microfonia não, hein? Glória a Deus. Então, queridos, estamos encerrando a live. Domingo, dia 2 de agosto. Eu vou receber às 10 da noite aqui no meu Instagram o pastor Daniel Pedroso. E a gente vai falar sobre o tempo da pregação no culto evangélico. Vai ser muito bom. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. O pastor Daniel Pedroso é conferencista internacional, pregador dos Gideões. O homem tem muito café no bule. No dia do meu aniversário, quinta-feira, que é dia 6 de agosto, eu vou receber o pastor Erivaldo de Jesus Pinheiro para falar sobre a Bíblia do Pregador Pentecostal, que ele é o autor dos esboços da Bíblia do Pregador Pentecostal da Sociedade Bíblica do Brasil. Vai ser uma live imperdível. No mesmo dia, eu vou fazer uma live às 5 da tarde com a missionária Leila sobre Escola Bíblica Dominical para os docentes. Então, queridos, um forte abraço. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, presbítero Léo, pela aula. Vamos fazer uma live parte 2. Paz do Senhor, amados. Deus abençoe. Fiquem com Deus.